Pronto, pessoal. Vamos tentar trabalhar com exercícios que isso facilita demais o entendimento, principalmente no estudo de genética. E assim, nesse exemplo, a gente tem aí que, numa determinada variedade de soja, a altura da primeira vagem é superior a 12 centímetros. E isso é uma característica dominante em relação às plantas com altura média da primeira vagem inferior a 8 centímetros. Cruzam-se plantas de soja da variedade mais alta, essas heterozigotas, entre si, e 360 sementes são colhidas e cultivadas para nova avaliação. Destas, o número de heterozigotos provavelmente é. Pessoal, falei com o passado justamente para a gente ir avaliando algumas coisas. Essa história de você melhorar geneticamente a produção, aumentar a produtividade, claro que isso é o foco principal. Mas nesse exemplo, a gente usa um trabalho que é realizado, um estudo que é feito para elevar a altura da primeira vagem, visando aumentar a eficiência no processo de colheita, que é uma ferramenta necessária, é um momento necessário para garantir uma produtividade alta, já que tudo que é desperdício foi produzido, mas não foi colhido. Então, além disso, a soja tem problema com planta espontânea na área, que vai causar manutenção de pragas e doenças no espaço agrícola. Então, são diversos problemas. Isso a gente vai ver mais à frente em grandes culturas. Bom, aí vê o que acontece. Eu estou chamando essa característica de mais alta de dominante. Foi verificado, claro, dentre os vários experimentos e trabalhos já realizados, que essa característica de altura à primeira vagem é uma característica dominante, ou seja, ela sempre vai estar sobressaindo-se em relação à característica mais baixa. Claro que quando cruzado. Isso me diz também, pessoal, que essa característica vai aparecer, a vagem mais alta, superior a 12 centímetros, quando a planta for homozigota, ou seja, for azão-azão, ou heterozigota, azão-azinho. Abaixo disso, ou diferente dessa maior altura, sempre quando plantas forem homozigotas recessivas, que aí nesse caso, a recessividade só aparece na homozigose, só azinho-azinho. Não tem conversa. Outra questão é que assim, a gente estamos tratando de cruzamentos de plantas heterozigotas ou híbridas. Ou seja, plantas que para essa característica já sofreram algum tipo de cruzamento. E segundo a primeira lei de Mendel, a gente sabe que a característica homozigota recessiva, que é a única condição em que vai aparecer a planta menor, pode aparecer na proporção de 3 para 1. 3 para dominância, 1 para recessividade, ou 25%. E aí, considerando essas informações, a pergunta diz, destas sementes que eu cultivei e vou avaliar, qual o número de heterozigotos provável? Eu não quero saber nem de recessivos homozigotos, que é puro, nem de dominantes homozigotos, que é puro. Eu quero saber só de heterozigotos ou híbridos. Nesse caso, o azão-azinho, certo? E aí vamos lá, vamos montar aqui o cruzamento basicamente é esse. São todos dois heterozigotos, então são todos dois azão-azinho, certo? A altura vai aparecer em função da dominância. E montando o quadro de Pinet, a contribuição paterna vai ser com um gameta azão com um gameta azinho. A contribuição materna, por sua vez, também será com um gameta azão e com um gameta azinho. No caso da fêmea, gameta esse que vai estar presente no óvulo. No caso do macho, gameta que vai estar presente no grão de pólen. E aí, fazendo o cruzamento, pessoal, as recombinações. Veja, a mãe era azão-azão, o pai azão-azinho. Eram parecidos, concorda? Mesmo assim, a recombinação genética vai causar isso com o cruzamento. Azão com azão faz azão-azão. Ou seja, esse gene vai estar com essa configuração. Como o quadro de Pinet tratam de 4 partes, de 100, por exemplo, então nesse caso a gente tem 25% de indivíduos homozigotos puros, com dominância, né? Azão-azão. No segundo cruzamento vai ser azão com azinho,
azão do pai com azinho da mãe vai dar azão, azinho. Então, 25% também para indivíduos híbridos heterozigotos. E azinho com azão, sempre o azão vai dominar, a dominância vai sempre sobrepor a recessividade. Então, por mais que eu cruze azinho com azão, na expressão vai ficar azão, azinho. Novamente, indivíduo híbrido. Então, eu já tenho duas partes de 4. Uma parte dominante homozigoto, duas partes são dominante heterozigotos, e azinho com azinho justamente vai formar recessividade. É a única condição para o recessivo se mostrar, se expressar. Nesse caso, plantas abaixo de 8 centímetros. E aí veja só, veja que nesse exemplo a gente demonstra bem claramente que plantas com altura superior, que vão possibilitar uma maior eficiência na colheita, possivelmente, claro, são 75% dos casos, já que essa vai estar presente tanto nas sementes, nas plantas que foram originadas de sementes que mantiveram a característica genética, com o genótipo azão-azão, mas também com o genótipo azão-azinho, que aí eu tenho 4 partes. Das 4 partes eu tenho uma que é azão-azão, 2 que é azão-azinho, ou seja, 3/4, 3 partes de 4, ou 75% de todo o material é dominante. Mas a pergunta é bem clara, quanto vai ser recessivo? Quanto vai ser heterozigoto? Nesse caso, o azão-azinho está em duas partes de 4, 1/2 ou 50%. Como são 360 plantas, a resposta correta é a letra C, com 180 plantas, tá certo? Então, 180 plantas vão ser as que vão ter, geneticamente falando, a característica heterozigota. Vejam que na dominância, na visualização de campo, eu vou ter mais plantas, eu vou ter 270 plantas. E cerca de 90 plantas vão ser as plantas que vão estar com a vagem abaixo. Mas isso aí a gente deixa para depois, ok?